Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto trabalhando com textos em HTML. O assunto de hoje nós vamos abordar são listas. Vamos lá? Bom, para iniciarmos, é interessante a gente entender um pouco a respeito do que é esse assunto, né? E o que são listas. Imagine que você precisou ir no mercado, por exemplo. Você tem uma sequência de itens para comprar. Para isso, você cria tópicos específicos que vão definir o que você precisa comprar no mercado. A lista nada mais é do que isso. Nós temos 3 tipos de listas específicas. São listas com ordens, listas ordenadas, listas sem ordem ou listas não ordenadas e listas de descrições. Nós vamos iniciar falando a respeito de listas ordenadas. A lista ordenada, ela justamente leva esse nome pelo fato dela sugerir uma ordem específica, pelo fato dos itens serem numerados. Então, para a gente definir uma lista ordenada, a gente precisa da tag OL. A tag OL ela define o início e o final de uma lista, né, através do /OL. Então, a tag OL é a tag que nós usamos para listas ordenadas. As listas elas são tão importantes que às vezes mesmo até sem a gente ver dentro de um site, de uma página, as listas estão sendo usadas. Grande parte dos menus hoje em dia construídos, eles são criados por meio de listas. E futuramente a gente vai ver até um exemplo utilizando listas aí para a criação de um menu de navegação. Beleza? Então, OL é a tag que vai delimitar a minha lista, o início e /OL, o final da lista. Cada item específico da minha lista, ele é definido através da tag LI. Então, a cada novo item da minha lista, eu utilizo a tag LI para defini-lo. A gente tem um exemplo aqui, olhando para esse código, a gente tem OL, iniciando a minha lista, e /OL, finalizando a minha lista. Cada item específico, aí tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6, nós temos a tag LI delimitando cada um deles, para definir que cada texto específico aqui, do 1 ao 6, são itens de uma lista, tá? Se a gente visualizar isso no navegador, o resultado que nós temos é justamente esse que nós podemos ver ao lado. 6 itens, né, numerados do 1 ao 6. Por isso o nome é uma lista ordenada. Porque sugere-se que esses itens têm uma ordem. Quando você olha para eles, você pensa: o primeiro item é o texto item 1, o segundo é o item 2, e assim por diante. Então, para a gente fazer na prática isso, vamos abrir nosso editor de código. Eu tenho um arquivo criado aqui. Você cria o seu arquivo, lembrando que você precisa salvar ele em alguma pasta específica, com o nome que você quiser, .html, para que você consiga visualizar isso no navegador. Então, como a gente trabalha dentro da parte do body do nosso código, a gente vai definir uma lista aqui dentro. Então, OL para definir a minha lista e LI para cada item. O que vai significar essa nossa lista? Eu vou colocar aqui um H2, que é um título. Vou colocar aqui como exemplo disciplinas mais legais do IF. Vai dar treta isso aqui. Brincadeira. Bom, então vamos lá. Como que a gente enumera esses itens aqui? Então eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó. Primeiro item, like. Tá? É a disciplina mais legal que a gente tem aí. E a gente pode acrescentar outros itens. Então, por exemplo, LI, algoritmos. LI, programação de computadores. E à medida que a gente vai adicionando novos itens, a gente precisa abrir a tag LI e fechar essa tag específica. Então, salvei o meu arquivo, encontro onde ele está salvo e abro o navegador para visualizar. Olhando para o navegador, eu tenho disciplinas mais legais do IF, LAEC, algoritmos e programação de computadores. Eu posso, por exemplo, modificar a forma de marcação.
A gente tem como fazer essa marcação por meio de números, letras, né, que seria A, B, C, D e assim por diante, letras maiúsculas e algarismos romanos. Então, se eu ir lá no meu código, eu posso acrescentar a instrução dentro do OL type. E aí o type eu vou definir. Se eu quero que a minha lista seja ordenada por letras maiúsculas, por exemplo, então eu coloco A maiúsculo. Voltando lá no navegador para visualizar, agora eu tenho a numeração dos itens por letras maiúsculas. Eu quero, por exemplo, algarismos romanos. Então eu vou lá no meu código e troco aqui por I, que vai indicar que eu vou utilizar algarismos romanos dentro da minha numeração dos itens. Tá? Então eu vou lá no navegador, atualizo, e aí agora eu tenho a numeração por meio de algarismos romanos. Então, listas ordenadas, elas pré-entendem-se uma ordem específica, pelo fato da numeração. A numeração nos traz essa ideia de ordem. Tá? Então, por isso, o nome listas ordenadas. Voltando lá para o nosso material. Segundo tipo de listas que nós temos são as listas não ordenadas. Ela é basicamente a mesma ideia da lista ordenada, só com a diferença que a marcação não é feita por uma ordem, por números ou letras ou algarismos romanos. A tag que nós utilizamos para definir uma lista não ordenada é a tag UL. É a única coisa que vai mudar entre uma lista ordenada e uma lista não ordenada. A gente utilizava OL e agora a gente utiliza UL para listas não ordenadas. Os itens vão seguir a mesma regra utilizando o LI. Então, se a gente olhar no exemplo aqui, a única coisa que mudou da lista anterior foi a utilização do UL, e a gente pode ver a definição e a marcação que é criada através desse tipo de lista, que é apenas pontos, né? Então você não subentende-se uma ordem específica desses itens. Por isso, listas não ordenadas. Vamos lá para o nosso código para fazer um exemplo também na prática. E eu vou fazer uma outra lista. Então o LI para definir os meus itens. Tá? Eu vou colocar um título aqui também. Assuntos abordados na disciplina de LAEC. E aí o primeiro assunto, vamos colocar aqui. Estrutura de um documento. Tem um novo item. HTML trabalhando com textos. Outro item. HTML imagens e tabelas. Outro item. CSS. Então a gente define marcações sem pré-definição de uma ordem. Tá? Então quando eu salvo isso, eu vou para o navegador para visualizar o resultado. Atualizo a minha página e agora eu tenho assuntos abordados na disciplina de LAEC, estrutura de um documento, trabalhando com textos, imagens, CSS. Todos eles com pontuações, né? Sem uma marcação de ordem. Beleza? Voltando ao nosso material, a gente tem o terceiro tipo de lista, que são as listas de descrições. Esse tipo de lista, ele é semelhante a um dicionário, por exemplo, quando a gente tem a palavra e a definição da palavra do dicionário. Uma outra palavra e a definição específica dessa palavra que nós estamos visualizando. Então, a lista de descrição é bem semelhante a isso. Nós temos um termo, a palavra, e logo após a frase, né, a descrição daquela palavra. Então, a gente utiliza DL para definir uma lista. DT seria a palavra, pensa no dicionário, né? Seria a palavra específica que eu vou ter a definição dela. E DD seria a descrição da palavra. Tá? Então são essas duas informações que a gente utiliza dentro da lista. Então eu tenho aqui, no exemplo, DL para delimitar toda a minha lista. DT é o primeiro item.
e DD a descrição desse primeiro item. DT é o segundo item e DD a descrição desse item. DT, terceiro item e a descrição dele. E aí o resultado que nós teríamos por padrão é o item e um pouco à frente definido a descrição dele. O item e a descrição específica desse item. Então vamos lá no nosso código para a gente poder visualizar isso. Vamos abrir nosso editor de código. DL define a lista. DT é o nome do item, a palavra, por exemplo, que eu quero descrever. E DD é a descrição desse item. Então, vamos supor que eu estou fazendo algumas definições específicas aqui. Então, por exemplo, algoritmos. Qual que é a definição de um algoritmo? É uma sequência finita de passos para a resolução de um problema. Então, essa é a primeira definição. Vamos colocar outra definição. HTML. DD para descrição. Linguagem de marcação. Texto. Utilizada para desenvolvimento web. São só exemplos de definições. Tá? Se a gente abrir no navegador e atualizar, eu tenho aqui algoritmos, uma sequência finita de passos, e HTML, uma linguagem de marcação de texto e tal. Então, através dessas listas eu tenho itens e descrições de itens. Tá? Então, são os três tipos de listas que nós temos e podemos utilizar através da linguagem HTML. Beleza? Nossa aula finaliza por aqui. E o próximo assunto que nós vamos falar são links. Um assunto bem importante que a gente utiliza bastante no desenvolvimento web. Então, até a próxima aula.